Ei, som. Amém, queridos? Glórias a Deus. A paz do Senhor a todos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor possa realizar grandes coisas na tua vida. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Começa a entregar tudo que você tem para o Senhor essa noite. Esqueça o que você tem para resolver. Esqueça o que você tem para fazer. Esqueça todas as coisas. A única conexão sua agora, a partir desse momento, é com aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aquele a quem você deve tudo. Deve a sua vida, deve o ar que você respira, deve os livramentos que Ele tem tirado você do laço do passarinheiro. Entrega tudo que você tem para Ele agora. Entrega tudo, dê tudo a Ele agora. Fale com Ele. Salmo 23, no versículo 1, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, querido, se você entregar tudo para Ele, acabou. Nada vai te faltar. Se você entregar tudo para Ele e crer que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele é o teu pastor, esquece, acabou. Ninguém vai tocar em você, vai tocar nos teus sonhos, nos teus projetos. Porque Ele é o teu pastor. E nada vai te faltar. Nada vai faltar na sua casa, na sua vida. Nada vai faltar para os seus filhos. Os seus sonhos, os seus projetos, nada vai faltar, porque está no propósito de Deus. Quando você entrega para o Senhor todas essas coisas, quando você entrega a sua vida, quando você libera tudo para Ele, dizendo: Senhor, eu não consigo mais nada, eu cheguei no meu limite, acabou as minhas forças, eu cheguei, Senhor, no fundo do poço. Mas ainda tem uma luz que brilha, ainda tem uma luz que eu posso me pegar a isso. Então coloca a mão no teu coração, feche seus olhos e ora para o Senhor agora, entrega para Ele e diga: Senhor, eu não consigo mais. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo. Mas a minha força, ela vem de Ti, Senhor. A minha esperança, ela está em Ti, Senhor. Senhor, eu entrego tudo o que temos, tudo que somos, tudo diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa fazer aquilo que é necessário, Senhor, aquilo que é preciso, Pai. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, querido. Nada. Tenha certeza disso. Creia nessa palavra, creia nisso.
Pai, por isso nós te pedimos céus abertos aqui essa noite. Pedimos uma unção, Senhor, que jamais vimos, ó Deus. Que não seja mais nós, mas seja a tua presença inundar as nossas vidas, Senhor, não só aqui, mas aqueles que estão, Senhor, assistindo, aqueles que estão, Senhor, vendo esse culto, Pai. Ou aqueles que também vão ver mais tarde, mais adiante. Que eles sejam tocados pela tua presença, que eles sejam tocados por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo e tudo que somos, dependemos de ti, Senhor. As nossas vidas estão nas tuas mãos. A própria palavra tua, Senhor, nos diz que nós somos mais do que vencedor, não pelo que temos, não pelo que somos, mas nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, se você crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Bem forte, bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui mais uma vez. Para você que está aqui, para você que está nos assistindo, estamos entrando na sua casa. Que seja um momento que você receba a palavra do Senhor de coração aberto. Que você possa se permitir ser cheio do Espírito Santo. E eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova, como diz. Eu creio que hoje você recebeu uma nova oportunidade. Todos os dias são dádivas do Senhor. E todos os dias o Senhor derrama sobre nós novas oportunidades. Use-a bem. Use-a para buscar a presença do Senhor, para buscar aquilo que você tem desejado. Porque eu creio que todas as pessoas desejam ter paz. Ter uma paz no seu coração. A paz nos dá calma. A paz nos faz felizes. E a palavra do Senhor diz que somente um tem essa paz. A paz que excede todo entendimento. E esse alguém é Jesus. Eu
isso que nós precisamos é nos encher da presença do Senhor. Sabe que somente estando cheios da palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas sabe o que enche o nosso coração? Se você vê todos os dias notícias ruins, o que ele brota dentro do seu coração? Tristeza, talvez decepção, talvez angústia. Eu tenho, não que eu esteja alheia às coisas que acontecem no mundo, na nossa economia, no nosso país, fora dele. Mas se é uma coisa que eu decidi que eu não ia permitir, é que a tristeza e a dor consumisse meu coração. Tem um ditado que diz que os olhos são a porta da sua alma, e o que os teus olhos enxergam, ele transfere uma mensagem para o teu coração, para a sua alma. Então, se você vê todos os dias notícias ruins, você está olhando aquilo está alimentando a sua alma de notícias ruins, de sentimentos, de dor, de tristeza, de decepção. Por isso que a palavra do Senhor, que se tudo que tiver, guarda o teu coração. Porque o teu coração tem que estar cheio de amor, de paz, de paciência, de benignidade, de bondade. É isso que nós temos que buscar. Não que o mundo lá fora vai deixar de existir coisas ruins. Não. Mas nós temos que acreditar e nos alimentar daquilo que é bom. Se alimente da palavra. Por isso que diz que a tua palavra é meu alimento e lâmpada para meus pés. Porque nós temos que nos alimentar daquilo que temos esperança. Por isso que a palavra diz, traz à memória aquilo que te dá esperança, não aquilo que te causa mais dor e sofrimento. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo para que ele venha falar conosco e através de nós. E a palavra que o Senhor ministrou o meu coração nesta noite para falar para você é que você se encha da presença dEle, que você busque ter liberdade a Ele, para Ele ministrar o seu coração e sarar as suas dores, passar o bálsamo em tuas feridas, porque Ele quer para o seu povo é uma paz que excede todo entendimento. Por isso que a palavra do Senhor diz, eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, é pensamento de paz e não de mal. Se alimente de Deus. Por isso que nós compartilhamos o corpo e o sangue de Jesus. O corpo do Senhor é o nosso alimento. E Jesus é a água, a fonte inesgotável. Se alimente dele. Ele é a fonte que não cessa. Ele é a fonte que sacia não só a nossa sede física, mas a nossa sede espiritual. Sabe por que nós sentimos às vezes a angústia e a tristeza neste mundo? Porque nós temos que buscar essa água que nos sacia e nos faz olhar a vida com outros olhos. E eu te convido que você busque
Aleluia. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Glória a Deus. Teu perdão é completo. Diga isso, diga. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glórias a Deus. Bênção de Deus, querido. Bênção de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Diga comigo assim: a porta. Agora olha para o teu irmão e diga assim: a porta. Você vai entender por quê. Por que, pastor, o senhor está falando da porta? Por que o senhor está falando a porta? A Bíblia diz que Jesus é o quê? É a porta. E se eu entrar por essa porta, a própria palavra diz que essa porta ela me leva à vitória. Me leva àquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, se eu entender o que é a porta na minha vida, não é a porta, aquela porta lá da igreja, não é a porta da sua casa, mas é a porta. É a porta. O pastor é que falava para mim, quando nós conversava algumas coisas, e ela olhava lá as coisas e ela dizia assim: mas é a. Porque era algo melhor. E quando eu fiz essa palavra, quando eu vi essa palavra ali, eu entendi o que é a porta. Não é qualquer porta. Não é qualquer coisa, mas é a porta. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender por que tem dias que muitas vezes a gente se sente em silêncio. Tem dias que a alma grita em silêncio. Quando a gente entende, começa a entender o que é a porta, a gente vai entender também, querido, que há dias na nossa vida que a alma, ela grita em silêncio. A gente tenta orar, mas o coração fica exausto. Você já não consegue mais. Parece que a fé diminuiu, parece que as coisas já não fluem do mesmo jeito, já não é da mesma forma. A fé diminui, a força acaba. Mas é exatamente aí, querido, que Deus se revela quando o barulho cessa e o Espírito Santo fala no nosso íntimo. Isso é verdade que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Isso é uma realidade na nossa vida. Tem dias, querido, na nossa vida que a alma grita em silêncio. A gente tenta orar e não sai nada, e não consegue orar. Isso, talvez você esteja passando por alguma situação assim. O coração fica exausto. A gente tem a sensação que a fé diminui. A força acaba, já não temos mais força.
Mas é exatamente aí, como eu anotei, exatamente aí que Deus se revela. Quando o barulho cessa e o Espírito Santo fala ao nosso íntimo. E quantos aqui já não experimentaram isso que eu estou falando aqui? Quando há silêncio, quando o barulho cessa, quando tudo, as forças acabam, a alma geme, o coração entristece, mas é quando cessa tudo, é que o Espírito Santo fala no nosso íntimo. E você vai entender o porquê. Quantas vezes na sua casa você está passando por uma situação, dias assim, e que a sua alma está gritando em silêncio. Quando você está lá, as mulheres principalmente, quando você está lavando a louça ou está arrumando a casa, e está tudo um silêncio, você já não tem mais força para nada, você acha que a sua fé já diminuiu, coração já entristecido, e quando tudo silencia, quando o barulho para, a voz do Espírito Santo fala com a gente. Sim ou não? Quem já não experimentou isso na vida? Quem já não experimentou, querido, quando você está sozinho, quando já não tem mais silêncio? Quando na madrugada o Senhor fala contigo através de sonhos. Quando Ele te acorda no meio da madrugada, quando há silêncio, quando já não tem mais barulho de lado nenhum. E aí o Espírito Santo entra e fala no nosso íntimo. Quando Ele entra, quando nós estamos liquidados, quando nós não temos mais força para nada, quando tudo cessa, e no silêncio, o Espírito Santo vem e fala ao nosso íntimo. Quantas vezes já não experimentamos isso? Quantas vezes você não está sozinho, silêncio, e o Espírito Santo vem e fala ao teu coração, e te renova, e traz uma nova esperança. Quantas vezes a gente já não experimentou isso? Sabe por quê, querido, que eu falei da porta? Porque abre aí em Apocalipse 3, no versículo 8, na parte A do versículo. Há dias que a alma grita, mas tem uma porta aí, querido. E olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 3, 8, na parte A do versículo. Amém? Conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Essa é a porta. Essa é a palavra, quando tudo cessa, quando tudo encerra, quando você já não tem mais força, quando aqueles dias a tua alma geme em silêncio. E aí vem o Espírito Santo e fala para você: conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E aqui, querido, eu anotei que Deus, Ele sabe o peso que eu e você carregamos. Deus, Ele sabe o peso que você, nesse exato momento, está carregando. Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o peso que você está carregando. Ele sabe o quanto você tem lutado, até mesmo para permanecer na presença dEle.
Mas eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. Eu conheço as tuas obras. E eis que pus diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Pastor, mas não é um culto de vitória? Quer vitória maior do que essa? Quer bênção maior do que essa? Quer saber, querido, o quanto o Senhor te conhece? O quanto Ele conhece as tuas obras, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe os teus dias ruins, Ele conhece tudo. E aí Ele vem e diz, eis que põe uma porta, conheço as tuas obras, e eis que pus uma porta diante de ti, para que uma porta aberta que ninguém pode fechar. E hoje, querido, hoje o Senhor te diz, eu continuo abrindo portas. Você não entendeu? Porque isso é para pessoas que estão aqui e para as pessoas que estão nos assistindo e pessoas que vão nos assistir. Eis que conheço as tuas obras e pus uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. E essa porta, querido, ela continua, e Ele diz para ti essa noite, e Ele fala para você, eu continuo abrindo portas, mesmo quando você não vê. Que você não entendeu. Porque na realidade, o Senhor, Ele continua abrindo portas na tua vida. Mesmo você passando todas essas coisas que eu citei, tudo isso que eu falei, e que talvez você ainda está passando, que muitas coisas você se identificou, mas Ele diz que Ele continua ainda sendo a porta da tua vida, ainda sendo a porta que Ele colocou diante de você. E que ninguém pode fechar. Podia estar falando para vocês aqui, Deus vai dar um carro, uma casa, Deus vai abençoar, vai aparecer dinheiro no banco, na tua conta, no banco, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, mas a maior vitória da tua vida é que essa porta nunca vai se fechar diante de você. Ele continua abrindo portas para você. Ele continua abrindo portas para você. Ele continua, não é o fim. Olha para o teu irmão e diga assim, não é o fim. Não é o fim. Não é. Não é. Não é o fim, é o ponto onde Deus começa a agir. Não é o fim, querido, não é o fim. Não é o fim. Porque essa porta ninguém pode fechar. Essa porta que Ele abriu na tua vida, ninguém pode fechar. Sabe por quê? Porque Ele conhece as tuas obras. Ele conhece quem é você. Ele sabe o que você está fazendo. A própria palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Ninguém fica escondido. Ninguém fica oculto diante do Senhor. E Ele sabe, querido, Ele conhece. E Ele continua abrindo portas, mesmo quando você não vê saída nenhuma. Ele continua, quando a gente acha que é o fim, é um ponto de um novo começo. Quando a gente acha que é o fim, é o ponto onde Deus começa a agir. É onde a gente entende aquilo que Deus quer. Porque a porta que Ele abre na minha vida e na sua, você que está aqui, você que está aí na sua casa, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar.
que quando as suas mãos, querido, não aguentam mais, não conseguem mais segurar, as mãos dele te segura. Quando você não consegue mais segurar mais nada, quando você não tem mais força, a mão dele está te segurando. As mãos dele estão segurando você. Essa é a grande diferença. A mão dele te sustenta. A mão dele te sustenta. Quando a gente acha que é o fim, quando acabou, agora não tem mais saída, não tem mais jeito. É aí que Deus começa a agir, querido. É aí que Ele começa a trazer coisas novas na nossa vida. É aí que Ele começa a te abençoar. Talvez você esteja me assistindo agora, talvez você esteja aqui pensando, pronto. E agora? O que eu vou fazer? Não é o fim. É o começo de algo novo de Deus na tua vida. É o começo de coisas novas na tua vida. É onde Ele começa a agir, é onde Ele começa a trabalhar. É onde Ele começa a fazer coisas novas. Quando a gente acha não tem mais jeito, eu estou cansado, eu tenho isso, eu estou aquilo, eu não consigo mais segurar nada com as minhas mãos. Ele continua segurando as tuas mãos. Ele continua segurando você. Talvez você chegou até aqui achando que tudo tinha terminado, que tudo acabou, que tudo se encerrou. Eis que pus diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Ninguém. Essa porta, querido, é Cristo. É Cristo. Quando a sua voz cala, o Espírito Santo intercede por você. Sabe quando você não consegue mais falar mais nada, quando você não consegue enxergar mais nada, quando você não consegue orar, quando você diz agora acabou, não tem mais nada, agora acabou, não tenho mais nada. O Espírito intercede por você. O Espírito Santo intercede por você. O Espírito de Deus intercede por você. Porque Deus, Ele está no controle. Agora olha para o teu irmão e diga assim, a promessa está de pé. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A promessa na tua vida ainda está de pé, querido. A promessa que Deus fez ainda está de pé na tua vida. Aquilo que Ele te prometeu ainda está de pé. Ainda está em pé. Você não perdeu, você não é um perdedor. Você está sendo só preparado para coisas novas que vão surgir na tua vida. Coisas extraordinárias. Porque a promessa ela não parou, a promessa ela ainda está de pé na tua vida. Porque essa porta ninguém pode fechar. Essa porta na tua vida ninguém pode fechar. Se a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, essa é uma promessa. Então eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a promessa que está de pé sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Essa é a promessa que está em pé sobre a tua vida. Isso é uma vitória na tua vida? Sim ou não? Sim ou não? Porque quando eu tenho uma promessa e essa promessa está de pé, e quando o Senhor diz que quando eu não consigo, quando eu não tenho mais força, quando eu não consigo mais, o Espírito Santo intercede pela minha vida. Quando você acha que não tem mais saída, quando você acha que é o fim, é o começo de coisas novas na tua vida. Quando você acha que não tem mais saída nenhuma, o Senhor vai lá e Ele abre porta, e abre outra porta, e abre outra porta, e vai abrindo portas na tua vida. Porque a porta que Ele abre, querido, ninguém pode fechar.
aquilo que Ele tem, a promessa que Ele tem sobre a tua vida, essa promessa ainda está de pé. Essa promessa ainda está de pé. Você não perdeu, não. Você está sendo só preparado para coisas novas e extraordinárias que está vindo sobre a tua vida. Se prepara. Entregue somente, confie. Entrega e confie nele. E descansa. E descansa. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Agora escuta o que eu vou falar para você. O que Deus exalta, ninguém diminui. O que Deus exalta, ninguém diminui. O que Deus cria, ninguém destrói. O que Deus gera, ninguém aborta. O que Deus abre, ninguém fecha. O que Deus levanta, ninguém derruba. O que Deus nos dá, ninguém tem poder de impedir. Se vem de Deus, querido, fique em paz. Porque Ele tem visto as tuas obras. Ele tem visto as tuas obras. Ele tem visto as tuas obras. Ninguém foge aos olhos do Senhor. Ninguém foge. Você tem uma promessa. E essa promessa, ela continua de em pé na tua vida. Essa promessa, ela continua de em pé na tua vida. O que Deus levanta, ninguém derruba. O que Deus escolheu, ninguém tira. Porque eis que Ele colocou uma porta diante de você. E que essa porta ninguém pode fechar. Ninguém. Se vem de Deus, querido, traz paz. Eu costumo dizer e tenho falado que toda decisão que traz paz na minha vida, que me deixa em paz, ela vem de Deus. E toda a paz, querido, tudo vem do Senhor para a nossa vida. Então, se vem de Deus, fique em paz. Fica tranquilo, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Você não perdeu, eu não perdi. Você que está me assistindo, você não perdeu. Você está sendo preparado para coisas novas e extraordinárias que o Senhor tem para a tua vida. Você não perdeu. Muitas vezes a gente acha, perdi. É que você está sendo preparado para coisas novas, coisas extraordinárias que vão acontecer na tua vida. Coisas maravilhosas que Deus tem, porque Ele está no controle de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. O que a gente precisa é só descansar e confiar. Se descansar e confiar, querido, é porque essa porta e essa promessa ainda continua a porta aberta e a promessa continua em pé. Não importa. Você não pode, ninguém pode derrubar quem Deus levantou. Ninguém. O que Deus criou, ninguém vai destruir. O que Deus exalta, ninguém diminui. Porque é dele. Foi a porta que foi colocada diante de nós. Porque Ele vê as nossas obras. Ele vê o que nós estamos fazendo. Então talvez, querido, você chegou aqui triste, desanimado, achando que tudo tinha acabado, que tudo estava liquidado. Mas se prepare, porque o Senhor tem coisas grandes e extraordinárias para a tua vida. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Aquilo que Ele te chamou para fazer, você vai fazer. Ninguém pode fechar, ninguém pode derrubar aqueles a quem o Senhor escolheu.
aqueles a quem o Senhor levantou. Ninguém pode fazer nada, ninguém. E ali, como eu falei, Ele continua abrindo portas, mesmo quando a gente não vê saída. Mesmo quando a gente não vê saída, Ele continua abrindo portas. Podia dizer para você aqui que você vai ganhar uma casa. Podia dizer para você que você vai ganhar um carro. Podia dizer para você que você vai ser um milionário, que você vai ser rico, que Deus vai te abençoar, e Ele vai, eu tenho certeza. E isso Ele não está longe, querido, de acontecer na tua vida, porque Ele é Deus e Ele pode fazer todas as coisas. Mas a maior vitória, querido, a sua maior vitória, você que está aqui, você que está nos assistindo, é saber que essa porta que Ele abriu, ninguém pode fechar. É saber, querido, que Ele continua abrindo portas na tua vida. Ele continua agindo. Quando você acha que é o fim, Ele ainda continua agindo. Ele ainda continua trabalhando a nosso favor. Conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta, e que ninguém pode fechar. Ninguém. Então, querido, entenda que isso que você está passando, o Senhor está te preparando para coisas novas e coisas extraordinárias na tua vida. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa porta não fecha aqui. Essa porta não fecha essa noite. Essa porta não fecha amanhã, não fecha o mês que vem. Essa porta, querido, que Ele abriu, ela continua aberta na nossa vida. Porque ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Então, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, descansa e confia. Porque Ele é o Senhor da tua vida. Ele conhece o que você está fazendo. Ele conhece as tuas obras. Ele sabe porque Ele está com os olhos atentos a tudo que você faz. Então não é o fim. Quando você acha que é o fim, não é o fim. Quando as suas mãos não conseguem mais, fica tranquilo. Ele te segura com as suas mãos. Fica tranquilo. Ele te sustenta. Fica de pé, querido. Aleluia. Essa porta, ela continua aberta. Os teus sonhos, os teus projetos, eles estão diante do Senhor. Ele diz para ti que Ele continua abrindo portas, mesmo quando você não vê. Ele diz para você, não é o fim. É o ponto onde Deus começa a agir na tua vida. Entenda. Ele sabe o peso que você carrega. Ele sabe o quanto você tem lutado para permanecer. Ele sabe. E Ele com as suas mãos, Ele não deixa mais de te sustentar. Então saia do teu lugar, se você entendeu, querido, que ninguém pode fechar a porta que Deus abriu na tua vida. Ninguém pode destruir a tua casa, ninguém pode destruir a tua família, ninguém pode destruir os teus filhos.
Ninguém pode destruir os teus sonhos. Ninguém pode destruir os teus projetos. Porque essa porta quem abriu foi Deus. Essa porta quem abriu, essa promessa quem te deu foi o Senhor. E essa promessa o Senhor está dizendo para você, ela continua em pé. Ela continua em pé. Então não desista. Não desista de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ele conhece as tuas obras. Eis que pus diante de uma porta aberta que ninguém pode fechar. Só entrega, só confia e só descansa. Porque Ele está no controle de todas as coisas. O que Deus exalta, ninguém diminui, querido. O que Deus cria, ninguém destrói. O que Deus gera, ninguém aborta. O que Deus abre, ninguém fecha. O que Deus levanta, ninguém derruba. O que Deus nos dá, ninguém tem o poder de impedir. Porque se vem de Deus, Ele traz paz para você. E o que vem dEle tem proteção para você, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Se eu fosse você, já começava a agradecer a Deus. Se eu fosse você, já abria o teu coração e dizia: Senhor, obrigado, porque eu sei que é o Senhor que colocou essa porta diante de mim. Eu sei que essa promessa ela está de pé ainda na minha vida. Eu sei que eu passo por momentos difíceis. Eu sei que eu passo por lutas. Mas o Senhor continua nos sustentando. O Senhor continua nos guardando. Fale com o Senhor essa noite. Diga para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor está me sustentando. Eu sei que as tuas mãos estão sobre a minha vida. Aleluia. Não desista daquilo que Deus te deu. Não desista. Talvez hoje você acha que é o fim. Talvez você acha hoje que é o fim. Mas é o começo de uma nova história. É um começo de algo extraordinário para a tua vida. Deus tem muitas coisas ainda para entregar nas tuas mãos, para entregar na tua vida, para entregar para a tua casa, para entregar para a tua família. O Senhor aqui, Ele está te fortalecendo. Você que está aqui, você que está aí na tua casa, porque Ele é a porta, querido. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta. E eu posso te garantir que o que vem dele tem a proteção dele. O que é dele tem a proteção. O que é de Deus traz paz. O que é de Deus, querido, ninguém tem poder de impedir. Aleluia. Então permaneça, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A porta que eu pus diante de você, ninguém vai fechar, porque eu conheço as tuas obras. Os olhos do Senhor, querido, eles estão
por toda a terra. Ele conhece a minha, a sua. Ele conhece a minha vida, a sua vida. Deus do deitar até o levantar. Ele está no controle de todas as coisas. O que Deus exalta, ninguém diminui. O que Deus cria, ninguém destrói. E o que Ele gera, ninguém aborta. Grava isso. Grava essa palavra. Porque eu tenho certeza que um dia você vai lembrar dessa palavra. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta. E ninguém fecha. Essa porta que é Ele, está diante de você. E essa porta, ela abre outras portas. E outras portas e outras portas. Porque ela é que te sustenta. Ele é que te segura pelas mãos. Ele sabe tudo que você precisa, tudo que você necessita. Espere. Não é o fim. Não é o fim, é coisas novas e extraordinárias que vão vir sobre a tua vida. Em nome de Jesus. A maior vitória, querido, a maior vitória da tua vida é você entender, que as promessas do Senhor ainda estão de pé sobre a tua vida. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Bênção de Deus, querido. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem, Jennifer. Vem. Uhum. Glória a Deus. Tímida, né, gente? Não gosto de falar muito em público. Algumas pessoas, principalmente as mulheres, né? E o pastor sabe, porque o pastor também está ali no grupo de oração da gente, né? Que a gente ora todas segundas-feiras. Eu só não me recordo de uma coisa. Eu pedi oração para minha tia que ia fazer cirurgia aquele dia, né? Eu cheguei a frisar que no fim foi cancelada a cirurgia, coisa nada. Então, gente... as gurias ali, o pastor estão mais a par. Eu não sei se eu cheguei só a falar ali quando a gente orava ou se eu cheguei a escrever ali. Ela ou estava com aneurisma, né, na cabeça e coisa. Ela teve uns eventos de desmaios e coisa, daí acordava assim, coisa nada. Ela fez os exames e deu que ela estava com aneurisma ali grande, não sei o quê. Tá, daí eu falei com as gurias e a gente começou a orar toda segunda-feira, e orar e clamar e coisa. Só que o negócio não estava muito legal, porque o convênio dela é um convênio que não tem aquela coisa de ficar no hospital, sabe? Era só, E a doença que ela tinha, se ela fosse pagar um convênio hospitalar, é uma doença pré-existente. Então, quer dizer, não valeria a pena ela pagar um hospitalar para ela, no caso. Aí tá, né? Foi com aquela função de coisa de SUS, resultado. Aí ela disse assim, gente, mas o médico do SUS falou que, assim, no mínimo, assim, eu vou ter que esperar uns 18 meses, e o médico falou que esse aneurisma é grande, é uma coisa, assim, preocupante, que a qualquer momento pode estourar. Daí eu disse assim, pelo amor de Deus. Aí entra a gente em ação, né? Lúcia, calma, não vai dar nada errado, vai dar tudo certo. Segue meus passos, ouve o que eu tô te falando, que eu sei o que eu tô te falando. Eu e Deus, assim, a gente é bem amigo, eu falei pra ela. Não parece assim que eu sou muito, né, uma pessoa muito, né, mas ele sempre tá no negócio comigo.
nós vamos orar ali no grupo ali das mulheres ali de oração, que a gente ora, né, por todos que precisam e que a gente sabe que necessitam de orações, e vai dar tudo certo. Deus vai abrir uma porta para ti, eu não sei de que jeito, mas Deus é expert de fazer o impossível ser possível, né? Daí ela, ai, pois é, e agora? E vem pra cá, e vai pra lá, e põe verde social, e vamos pra cá, e vem pra lá, e vem pra cá. Tá. Daí, eu acho que faz umas 2 semanas atrás, eu acho, ela me mandou um WhatsApp, tu nem sabe. E eu o quê? Daí ela bem assim, não ligaram lá da Santa Casa pra Yuna, filha dela. Ligaram pra Yuna e disseram que eu tenho que fazer isso, isso e isso, amanhã tem que ir lá, não sei o quê. Talvez eu vou até me internar para ficar baixada para eles fazerem os exames pré-operatórios para me operar. E eu disse, o que é que eu te falei? E ela, guria, impressionante, eu tô apavorada, não pode ser possível. Eu digo, como assim não pode ser possível? Eu disse a ela, eu tô orando toda segunda-feira por ti, um monte de gente que nem tu nem conhece, elas nem te conhecem pessoalmente, e como tu acha que não pode ser possível? Ela, ai, guria, só que eles ficaram de retornar e não retornaram. Eu acho que amanhã de manhã eu vou fazer o seguinte, bem cedo, eu vou lá pra Santa Casa, assim, tudo com as coisas. Menina do céu, ela foi, e daí ela já ficou baixada lá, daí era pra ser, foi ontem a cirurgia, foi ontem a cirurgia. Ela foi na outra semana, né, daí ela ficou baixada, só que daí era pra ser na quarta passada. Só que daí deu uma confusão lá, que chegou na cirurgia de emergência, daí ela acabou ficando, né, daí eu disse assim, olha só, daí eu conversei com ela, dela falando, bababá, e bibibi, aí que fulano falou, que ciclano disse, que falou, que não sei o quê. Eu digo, olha só, Deus já fez o impossível ser possível. 18 meses para nem, eu acho que 3 meses que começou toda essa função. Se acalma. Deus não quis que fosse nesse momento. Porque Deus, quando faz as coisas, ele faz perfeito. Ele não faz nem antes, nem depois. Ele faz na hora certa. Aí tá. Aí passou. Daí a pessoa fica impaciente, né? Ela fica pra lá e pra cá, nervosa. Aí ontem ela fez, gente, a cirurgia. Foi um sucesso. O médico disse assim que o aneurisma era maior ainda do que eles viram nas imagens, né? Mas ela tá super, super, super bem. A gente tá muito feliz. Ela sente um pouco de dor de cabeça, mas o médico disse que isso é normal, né? Acontece, porque abriu ali, né, a parte da cabeça e tudo. Mas assim, ó, foi uma coisa assim, que nem diz ela assim, foi muito surreal dela. Disse assim, Jennifer, eu te agradeço muito. Eu não tô falando para me engrandecer, porque eu não sou ninguém. Eu só fiz a minha parte, que foi pedir ajuda de Deus, e as pessoas que estão sempre ali orando comigo também, eu sei que clamaram, que pediram muito, mas é pra gente ver o cuidado que Deus tem na vida da gente. E quando a gente ora, e quando a gente clama, não interessa se é uma pessoa que é pra ti ou que é pra outra pessoa, um ente querido teu, Deus, ele ouve as orações da gente. Ela tá super bem, e meu padrinho falou que se Deus quiser, até sábado ela tá de volta. Tá em casa, eu acho. Era isso. Glória a Deus. Deus faz, querido. Deus faz no tempo certo, na hora certa e no momento certo. A gente só precisa entender, né? O tempo de Deus na nossa vida. Amém? Querido, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que seja o melhor final de semana da tua vida. Não esqueça, amanhã, pastor Celso vai estar ali com o programa nos fortalecendo com a palavra de Deus, 7:30 da manhã, você não pode perder. Você tem que levantar já com o pastor Celso no teu ouvido. Bom dia, como é que o Celso fala? Bom dia, bom dia, bom dia. Então, você tem que levantar já com ele, te dando bom dia ali, já se preparando para ir para o serviço. Querido, a palavra dele tem sido bênção de Deus mesmo. Eu amanhã, de novo, né? Não vou conseguir fazer pelos meus compromissos, mas segunda-feira eu estou de volta. Segunda-feira eu estou de volta e aí eu vou dividir o programa junto com a pastora. Nós vamos estar fazendo junto, eu e ela, até um período, né? Porque depois ela sai para orar, né? Às 9 horas. Então eu vou estar fazendo com ela ali. Ela nem sabe, mas ela deve estar me vendo agora, ela já deve estar sabendo. Então, já era. Então, ela já vai se preparando aí em nome de Jesus, amém?
Domingo, nosso culto da família, 19 horas, não é mais pela manhã, é 19 horas. Entra lá na nossa rede social, compartilha, curte. Tem muita gente que está entrando, mas não está curtindo, não está deixando o joinha, não está compartilhando, não está fazendo nada, querido. Só olha lá, não adianta. Tem que entrar, compartilhar, curtir e deixar o seu joinha lá para que a gente possa estar ganhando mais pessoas, aumentando mais o nosso ganho, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém?